Olá, bom dia. Oi, Liana, bom dia. Bom dia, Bruna também. Sejam bem-vindas. Tudo bom, Li? Que saudade. Saudade gigante. Oi, Lucas, meu querido, bom dia. Que bom te rever. Saudade enorme também. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente vai conversar bastante hoje sobre literatura infantil. E reservamos algumas coisas, uma pauta aí para conversa, porque é um assunto que muito nos entusiasma e que a gente gosta bastante de falar. Bom dia, Nives! Seja bem-vinda, minha querida. Eu deixei fixado aqui ó, nos comentários o tema da conversa de hoje, porque a literatura infantil por si só, ela abrange vários direcionamentos, né, para a gente conversar. E a gente vai falar hoje especificamente sobre os aspectos fantásticos da literatura, né, pela arte, pelo prazer, pelo deleite. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver, o pessoal está chegando. Nives, lindona, daqui a pouquinho eu vou te colocar aqui para dentro para a gente conversar um pouquinho, hein? Fica aí que eu vou te chamar. Vou esperar mais um minutinho o pessoal entrar e falar um pouco sobre o tema de hoje. E hoje é comigo mesmo. Oi, Jaque! Bom dia, minha amiga, seja bem-vinda. Como eu brinquei lá no Facebook, hoje a live é carreira solo, então hoje é comigo para falar desse assunto tão bacana e que muito me entusiasma, que é a literatura infantil. Como a gente só tem uma hora de live, a minha intenção não é ficar falando uma hora, mas é a gente falar sobre alguns aspectos que a gente vai ter oportunidade de. Bom dia, queridona Jaque, que a gente vai ter oportunidade de retomar depois no webinário, nos cursos, né, nas coisas que a gente está tramando aqui no domínio pedagógico. A minha intenção é falar pouco, mas é abrir aí reflexões, pensamentos, vocês também participarem, com um recadinho, quem sabe chama alguém para fazer uma troca ao vivo aqui comigo também. Tá aqui já a nossa live. Oi, Margarida, bom dia. Saudade, mãe. Tá aqui a nossa live já cheio de educadora. A gente tem também a Bruna Psi, que já passou por aqui, a professora Leteneia, bom dia. Ô, Nives, estou para aprender contigo, como sempre, para te ver também, que saudade. Então, assim, vamos começar e aí a gente vai trocando, a gente vai retomar esse assunto em outros momentos aí, como eu já estava dizendo. Só para contextualizar de novo, eu sou a Janira Morelli Matos, a diretora da Domínio Pedagógico, sou coordenadora atualmente na Escola Infantil Nosso Mundo, que fica aqui em Coqueiros, em Florianópolis, e tenho a Domínio Pedagógico. A Domínio Pedagógico trabalha com assessoria educacional e capacitação pedagógica. Então, como eu estava mencionando ainda há pouco, a gente está terminando agora de constituir um webinário, né? Então, a gente vai ter um evento aí para as escolas, para os educadores e educadoras, e essas lives são para jogar assim, né? Um pozinho mágico de entusiasmo de algumas coisas que estão por vir, dos nossos parceiros e parceiras também, mas hoje aqui é comigo. Como eu estava também mencionando, falar sobre a literatura infantil é algo que me entusiasma muito. Desde a época da graduação da faculdade, eu já fui bolsista de pesquisa durante toda a minha graduação sobre temas acerca da literatura infantil. Então, desde lá, pesquisar sobre literatura, além de contar histórias, né, de proporcionar esse contato para as minhas crianças, foi algo que sempre deu para mim muito prazer. Então, sabe, eu compartilhando esses estudos, pesquisas, as experiências, entusiasmo de verdade e ainda mais poder trocar isso com vocês que estão aí, escutar vocês também, ler os recadinhos, né? Fazer com que vocês também participem aqui ativamente, porque não tenho dúvida que na condição de professores, de professoras, cada uma sabe, né? Não só dos benefícios da literatura, mas tem alguma experiência prática aí para compartilhar também. Estou começando a hora do recreio domínio, a live domínio de hoje. Pegou seu chazinho, seu café, seu biscoito, vem conversar com a gente. Vamos lá. Bom, antes de ir diretamente para os aspectos
fantásticos da literatura, convém a gente lembrar que um dos maiores benefícios da literatura infantil é a formação do hábito de leitura. Oi, Fábio, bom dia, educadora, mãe, fotógrafa, Doce Palito também entrou, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, a gente sabe que a criança que tem contato com a literatura infantil tem uma grande probabilidade, né, uma grande possibilidade disso estar contribuindo para que ela tenha gosto por ler, para que ela tenha gosto pela literatura infantil e para a sua formação, né, de leitor, de leitora, mesmo que ela ainda não saiba ler. A gente já vai aprofundar isso aí daqui a pouco. Então, independentemente desse contato ser na escola ou ser em casa, por isso que eu mencionei aí na divulgação que é uma live para famílias e para educadores, essa, porque ela vai falar de questões gerais da literatura infantil. Então, a criança ter esse contato, né, em casa ou na escola, é importante que ela tenha, porque a formação do leitor, que é uma das coisas que vai proporcionar esse contato com a literatura, é o maior benefício, né, do próprio contato com a literatura. Então, antes da gente entrar mais no tema mesmo, vou dar um oi aqui para a Pri, que entrou também. Pri, saudade gigante. A Pri, educadora também. Tá uma live linda aqui, cheio de educadores e educadoras, famílias chegando também. Bom dia, Gisele, minha amiga, seja bem-vinda, vem participar aqui com a gente. Então, o meu maior desejo, né, como ser humano, antes mesmo de falar aí das minhas pesquisas e vivências, experiências, é que as crianças tenham contato com a literatura infantil desde a mais tenra idade, mas eu ouso dizer que desde antes mesmo de nascer, desde antes mesmo da própria gestação. E como que isso acontece indiretamente, né? Com o fato dos adultos responsáveis pela criança já terem culturalmente, né, o hábito de ler. Isso por si só é um dos fatores que mais vai beneficiar, né, o testemunho dos adultos. Adultos lendo em casa vão ter uma grande probabilidade de formar crianças, de formar novos indivíduos leitores. Então, desde mesmo antes de conceber a criança, que nós adultos, né, já tenhamos contato com a literatura e prazer por ler. Aí, claro, à medida que a criança está passando pelo processo de gestação, está na barriga da mãe, a mãe, o pai, a família já podem e devem também fazer leituras para as crianças. Nesse período, a criança ela já vai se acostumando, já vai estabelecendo algumas conexões, né? Mas se acostumando com alguém lendo para ela, com a voz do pai, com a voz da mãe, né, dos adultos responsáveis, com um certo ritmo, né, de leitura, com as emoções que uma história contada trazem para a criança. Então, nesse momento já é muito importante para que a criança já vá tendo a abertura, né, tendo contato, né, e ficando curiosa, né, com isso tudo que está acontecendo. E à medida que a criança vai crescendo, claro, vai ampliando esse contato e ampliando também esse repertório. Então, quando a criança já tem contato com livros, com pessoas que leem, né, já tem aí cerca de um ano e pouco de idade, que ela tenha contato também diário com a literatura infantil, tanto em casa como na escola, como a gente já mencionou, mas assim, em primeiro lugar, que adultos leiam para as crianças. Então, que as crianças tenham, eu diria até o direito, né, preservado de ter contato com adultos que leem para ela. E, além disso, adultos que leem sem interferir no enredo da história. Então, é importante a gente se atentar a isso, né? É importante, quando a gente está lendo para uma criança, a gente brincar com a entonação, a gente pode dramatizar, a gente pode trazer outros elementos, mas na hora, principalmente, de ler um livro mesmo, a gente precisa lembrar de não interferir na história. O que isso significa? Não mudar essa história, né? Ler a história tal qual, né? Direito às crianças de contar aquilo que foi escrito para ela. Então, isso é respeitar a produção, é respeitar aquilo que está sendo lido e é respeitar a criança também. Ela tem direito de conhecer, sob a perspectiva sociológica, né, do autor, aquilo que foi escrito, muitas vezes aquilo que ela está precisando, seja um termo, um vocabulário, a qual depois ela vai também estabelecer as conexões e aprender. Então, não infantiliza a história, não deixa a história bobinha, pensando que a criança não vai entender, não subestime as crianças, né? Se ela tiver dúvida, ela vai perguntar. Aquilo que não fizer sentido para ela, ela vai questionar. Então, conta a história legitimamente para a criança. Outra questão, né, que eu já mencionei, mas aí depois que nasce também, né, que a criança veja, que a criança testemunhe adultos lendo para ela.
Então, que ela veja o pai lendo, que ela veja a mãe lendo, as pessoas, né, do núcleo familiar, lendo qualquer coisa, né? Então, seja um jornal, uma carta, uma revista, mas também literatura, para que ela perceba que isso é importante também para a sua formação de leitor e para a sua formação quanto indivíduo, para que ela tenha contato com pessoas que leem e replique, né? E repita isso, né? É algo importante a gente dar o nosso testemunho quanto adulto, em casa e na escola também. Né? Se a criança fica nessa sistemática dos adultos dizendo que ela tem que ler, mas ela não vê adultos lendo, como que ela vai acreditar que isso é bom para ela? A leitura vai ser sempre uma obrigação, vai ser sempre algo chato, né? Vai ser sempre algo didático, muitas vezes até um castigo, e a gente vai falar sobre isso também na sequência, né? Então, que as crianças tenham também, esse mais um dos meus desejos, e vou encerrar por esse por enquanto, acesso ao manuseio livre a obras de literatura. Então, além de ter todo esse ambiente onde ela tem contato com as pessoas que leem, onde adultos leem para ela também, que ela tenha livros que ela possa acessar. E hoje em dia isso é muito simples, né? Mesmo em fases que a gente não está com muita grana, mas pegar na biblioteca, fazer um troca-troca, tem muitas comunidades virtuais promovendo esse troca-troca, e não é difícil a gente ter, hoje em dia está muito acessível financeiramente falando, muito fácil de encontrar obras de literatura. Então, o que é esse acesso ao manuseio livre? Que a criança tenha em casa um cantinho da literatura. Pode ser um cantinho na estante mesmo dos livros da casa, ou criar para a própria criança, né, uma caixinha, uma cestinha de literatura, de livros, não precisa ser muita coisa, aos poucos vai repondo, vai trocando isso, mas para que ela não precise nem pedir, para a hora que ela tiver interesse em ler esse livro, mesmo que ela ainda não saiba ler os sinais gráficos, a gente também vai falar disso mais para frente, que ela possa ir pegar esse livro e se deliciar com essa história. Então, é importante que ela veja que tem livros pela casa e tenha livros ao alcance dela. Uma pergunta que sempre surge nessa hora, principalmente por parte das famílias, é se as crianças podem ter. Oi, Gi, tá pedindo para entrar. Daqui a pouco a gente vai chamar vocês aqui para entrarem também, tá? Ao vivo comigo. Então vão participando aí, vão escrevendo também. Oi, Fefa, seja bem-vinda, Fernanda. Professora também, educadora, seja bem-vinda. Como eu estava dizendo, fiquem à vontade para ir comentando, porque eu me empolgo, vou falando aqui 2 dias, 2 noites seguidas sobre essa parte da literatura infantil. Oi, Grazi, seja bem-vinda mais uma vez. Então, vão mencionando se concordam, se não concordam, se tem alguma coisa para complementar, tá? Porque eu me empolgo. Que bom que tu chegou, dá like, meu chazinho, companheiro de todas as lives. Vocês também aí, em aguinha, cafezinho, vão participando aqui comigo. Então, feito esse contexto, que independente do motivo, do fator e da causa, a criança precisa ter esses diversos contatos, né, esses diferentes cenários para os contatos dela com a literatura infantil, eu diria para vocês, vou replicar, na verdade, uma pergunta que eu ouvi muitas vezes, assim, se para que a criança tenha contato com objetos literários, precisa sempre ser aquilo que foi. Oi, Georgina, bom dia. A Georgina já chegou rindo porque ela começou a live dela às 9h30, lá na Georgina Matos Marketing. Eu entrei lá, participei o quanto deu, aí a live dela terminou lá e ela entrou aqui. Obrigada, Georgina. Beijos mil, minha irmã famosa. Estamos aqui, estamos compartilhando um pouco do que a gente sabe e bastante do que a gente é também. Então, se a criança precisa necessariamente só ter contato com livros que seriam apropriados para a faixa etária dela. Então, assim, eu diria que sim e que não. Então, se a criança tem curiosidade e tem contato, né, seja na escola ou em casa, com diferentes livros para diferentes faixas etárias, por que ela vai ser privada disso? É claro que quando a gente tem uma intenção, a gente vai oferecer para a criança livros mais apropriados para a linguagem dela, para a idade dela. Quando a gente for comprar, levar a criança junto, incentivar, porque a gente sabe que ali, muito mais possivelmente, ela vai conseguir entender um enredo com uma linguagem adequada, com um roteiro, né, adequado para ela, também com uma grafia adequada, com tipo de letra, de fonte,
com uma qualidade, né, de imagem adequada para aquela faixa etária da criança, mas ela pode ter contato com tudo. A partir do momento que ela tem curiosidade e ela quer ter contato com um livro de história que seria para uma criança um pouco mais velha, é claro que salvaguardando o respeito em relação à linguagem apropriada, né, para a criança e tal, ela pode ter, sempre com a mediação, com a intervenção do adulto responsável, né, questionando, estando ali disponível para responder. Mas na hora de comprar, de fazer aquela cestinha de literatura da criança, tentar sim respeitar o conteúdo, a linguagem, a grafia, o texto e a ilustração adequados o máximo possível para aquela fase que a criança está. Texto, a literatura ela pode ter texto, ora ela vai ter só imagem, ora ela vai ter só algumas palavras, então brincar com essas diferentes qualidades, né, também são importantes. Dito isso, por que eu resolvi falar hoje somente sobre os aspectos fantásticos, né? Porque eu dividi o tema literatura, pensando em duas lives a princípio, né, em dois aspectos, os aspectos fantásticos e os aspectos didáticos. Então, os aspectos fantásticos, que é o que a gente vai conversar hoje, ele é destinado para famílias e para escolas, né, para professores e professoras. E os aspectos didáticos mais voltado para as escolas. Então, a gente vai falar dos projetos, das atividades, quem concorda, quem não concorda em utilizar a literatura infantil como uma forma de abordagem para conteúdo e tudo mais. Hoje a gente vai falar dos aspectos fantásticos no sentido assim, quase que de uma leitura espontânea por parte da criança, de não necessariamente ter um adulto por trás com um objetivo implícito, com objetivo curricular, com objetivo acadêmico. Eu quero que aprenda a contar, então vou ensinar a história dos 3 porquinhos para ela aprender a contar até 3. Então não é disso que a gente está falando hoje. A gente está falando da literatura pelo prazer, da criança que vai ler pelo prazer de ler, e que dentro desse prazer, por esse fantástico, né, por esse universo imaginário, vão surgir aprendizagens e conexões às quais a gente vai conversar hoje. Mas especificamente sobre esses aspectos únicos e fantásticos da literatura, tá? Sem ter cara de aula. A ideia hoje é essa, né? Então, que a criança consiga ter esse acesso ao imaginário. Bom dia, Débora, que está chegando aqui também. Já dei um oi para a Margarida. Sejam bem-vindas. Que a criança tenha esse contato com o faz de conta, com as questões irreais e fantasiosas da magia propriamente dito, né? Daquilo que a gente sabe que vai trazer benefícios, e os benefícios a gente já vai mencionar. Então, a aprendizagem em si, dentro do universo literário, quando a criança está tendo um contato autônomo, quando um adulto está simplesmente lendo para ela sem fazer inferências, sem fazer mediações, vai proporcionar, sim, o estabelecimento de muitas conexões por parte da criança. Então, as percepções que a criança tem da obra, né, que ela está lendo, ou que tem alguém lendo para ela, vão trazer para ela indagações de acordo com as suas necessidades, com as suas aprendizagens prévias, de acordo com aquilo que ela já tem dentro dela e que podem ou não se transformar em conhecimento. E repito para vocês, se a criança tiver alguma curiosidade acerca de algum cenário, de algum episódio da literatura, ou mesmo de alguma palavra, alguma interpretação que ela precise de ajuda, ela vai pedir. Ela vai requisitar o adulto, né? O que isso significa? Não entendi isso. Por que o lobo fez tal coisa? Por que a princesa adormeceu? Então, se ela tiver curiosidade, ela vai perguntar. Se não, neste momento, deixe que ela se delicie, deixe que ela estabeleça as conexões dela, né? Procure não provocar, não tentar promover, né, também nenhuma aprendizagem, deixe que ela aprenda. A gente está falando desse contato com a literatura, no qual a criança, por si só, vai aprender a aprender, vai encontrar os mecanismos para desenvolver a aprendizagem com base nas conexões que ela vai estabelecer. Quero dar um bom dia também para Sheila, que já entrou. Um beijo, minha querida, fica à vontade também em participar aqui. Não tenho dúvida que todas vocês, educadoras que já estão aqui presentes, todos vocês já têm coisas aí para palpitar ou para questionar, então fiquem à vontade em relação a isso, tá? Pegaram seu cafezinho, sua aguinha. Vamos lá, então. Então,
dando continuidade, só para a gente contextualizar um pouquinho, outra coisa que também me perguntaram é, Janira, quais são os tipos de literatura infantil, né? Quase que quais são os gêneros, né, da literatura infantil e aos quais as crianças precisam ter mais contato. Então, assim, basicamente é uma divisão bem esquelética, assim. A literatura infantil, ela oferece 4 tipos de textos, né, de tipos de gêneros que estão interligados. Os contos, né, que também tem a classificação de contos de fadas. Naturalmente, como o nome diz, né, os contos de fadas, eles contêm fadas, né, nas suas obras, então geralmente são esses mais relacionados às princesas, ao universo mágico, né? Os contos em si, que estão dentro dessa classificação, né, os contos mais antigos, que começaram como tradição de repetição oral, né, para sua transmissão e hoje já estão nos livros. As fábulas elas são aquelas obras onde principalmente os animais são personificados, né? Então os animais falam, ou os objetos também falam, e elas trazem sempre uma lição de moral que tem a ver com a sua formação individual e com o convívio social, uma questão mais ética e envolvida, né? Então, a fábula, existe uma muito conhecida, que eu já mencionei aqui hoje, dos três porquinhos, aí tem a raposa e as uvas, enfim. A própria Chapeuzinho Vermelho, ela é considerada um conto, mas também é uma fábula, porque tem um animal personificado, que é o lobo mau. Então, sempre que tem um animal que fala, ou objetos que falam, podem ser considerados fábulas, né? E aí também temos as lendas e as parlendas. As lendas estão associadas à cultura, né, ao folclore regional, na maioria dos casos, né? E as parlendas também estão relacionadas à cultura, mas elas são rimadas e ritmadas. Então, isso é só para pincelar um pouquinho assim os tipos, já que bastante gente pergunta sobre isso. E quais desses tipos que a criança mais precisa ter contato? Com todos. Então, assim, deixar que a criança escolha aquilo que mais lhe atrai, aquilo que ela gosta, é importante se a gente está querendo desenvolver esse gosto, esse apreço pela leitura e não uma obrigatoriedade, uma cara de aula. Então, deixar que a criança escolha, mas de vez em quando chegar com uma surpresa, oferecer alguma coisa diferente, né? E pode fazer uma provocaçãozinha de vez em quando. O que esse livro tem diferente desse, né? E tal. Mas deixar que a criança escolha é a melhor coisa. Ela vai aos poucos procurando aquilo que ela gosta, ela vai formando, né, esse repertório daquilo que a atrai mais, e ela vai tendo contato e vai normalmente procurar aquilo que ela mais precisa no momento, seja precisa no sentido de buscar alguma solução, né, alguma resposta, ou daquilo que ela simplesmente quer ter o prazer de ler, né, de visualizar naquele momento. Então, quanto mais tipos, quanto mais formas de literatura diferente a gente oferecer para a criança, melhor. Quanto mais livre contato ela tiver com essas literaturas, melhor. Bom dia, Helena, da Terapia Empresarial, que chegou aqui agora. Espero que esteja tudo bem. E vamos lá, pessoal, vão interagindo aqui, vão comentando as suas impressões, as suas vivências de criança também, né, no seu contato com a literatura infantil, as suas vivências de família e as suas vivências de professor, de professora. Então, feito todo esse resumo, né, essa introdução, entrando no aspecto fantástico mesmo, propriamente dito, da literatura, e essa literatura onde a criança tem esse contato autônomo, né? Primeira coisa que eu garanto para vocês é muito fácil para uma criança se identificar com uma história. Às vezes a gente fica ali explicando muito para a criança, interrompendo uma leitura para ficar ali didatizando muito, esquenta algo que para nós parece difícil, mas que às vezes é tão óbvio para a criança ou é irrelevante. Então, por que principalmente que é muito fácil qualquer criança se identificar com qualquer história? Principalmente essas histórias, os contos de fada e as fábulas, né? Porque normalmente essas histórias, elas são atemporais. O que significa? Não sabe quando ela se passou. Então, quando um autor começa um texto com história dizendo há tempos, ou há muito tempo atrás, ou
ou poetiza um pouco nessa questão de há quanto tempo a história aconteceu. Então, quando uma história começa assim, ela já estabelece uma conexão imediata, porque essa história ela pode ter acontecido há milhões de anos atrás ou ontem, ou pode estar acontecendo hoje. Então, isso já faz que naturalmente a criança se identifique com essa história, com esse momento e estabeleça as conexões temporais dela com a história, né? Uma outra questão é que essa história ela acontece também num lugar distante ou num reino longe. Ela interagir com esse momento da história, né? E tem uma outra situação, um terceiro elemento da história, além da questão do tempo e além da questão do lugar, né, de não quase não serem possíveis de se identificar na maioria das histórias clássicas infantis, existe também a situação dos personagens que muito facilmente fazem com que a criança se identifique com eles. Por quê? Uma jovem princesa, um terrível lobo mau, um caçador. Então, assim, ó, não se definem idades, então, a questão do tempo aí, mais uma vez, né? E não se identificam muitas características, né, dessas pessoas, desses personagens. Então, naturalmente, a criança ela pode, no mundo ali da imaginação, da viagem, né, dela entrando na história, ela pode assumir qualquer personagem facilmente. Então, se ela identificou-se com as características daquele ou daquela personagem, independente da idade que a gente ache que aquele personagem tenha, facilmente a criança vai conseguir se identificar com base nas conexões e com base nos aspectos, nas características desse personagem que ela está pretendendo desenvolver junto com aquele personagem na história, coisa que a gente já vai falar mais para frente aqui também. Estou vendo que o pessoal está entrando, está ficando. Fábio Martins, seja bem-vinda. Estou sentindo falta aqui das interações de vocês, hein? Vamos lá, estão concordando comigo? Estou viajando muito. Janira não viaja, volta para a terra. Janira tá bacana. Questionem, comentem também as suas percepções dentro disso tudo, tá? Então, além disso, naturalmente, né, porque é importante a gente pensar na literatura, pelo prazer de ler e permitir, e não só permitir, proporcionar isso para as crianças, né? Porque naturalmente, com base em todo esse contexto, em todos esses pilares, né, e na forma lúdica que a literatura é apresentada para as crianças, ela já diverte, ela já entrete. Então, ela já é um passatempo recheado de aprendizagens, recheado de conexões, mas ela já é um momento de distração, né? Então, principalmente nessa fase de isolamento social, ela tem que estar prevista na rotina diária da criança, né? Por causa dos benefícios que a gente já comentou ainda há pouco, da formação do hábito de ler, só por isso diariamente já tem que ter um momento de leitura, né? E também pelo fato da gente ter esse momento de se desconectar do mundo real, né? Das obrigações, tá chato, tem hora para isso, tem hora para aquilo, então é o meu momento de dar uma viajada, né? Para nós adultos isso também é importante, né? A gente às vezes faz isso vendo um filme, para quem gosta, né, assiste uma novela, mas o universo literário, por esses pilares que eu acabei de mencionar e pelo fato dele ser escrito, ele mexe muito mais com o nosso potencial imaginativo e criativo também. Obrigada pelo feedback da Liana, obrigada pelo feedback da Helena também, de dizer que está muito legal, de mandar um joinha para nós. Outra questão é o desenvolvimento que naturalmente a criança já vai ter, tendo contato com a literatura. Então, assim, a criança ela vai ter desenvolvimento nos aspectos cognitivo, emocional e social. Naturalmente, ela já vai, tendo contato com literatura todos os dias, ela vai ter essas áreas do desenvolvimento englobadas, né? Então, a gente vai falar sobre como que isso acontece também. Fora a questão que está implícita dentro de cada tipo de literatura. Lembra que ainda há pouco eu mencionei, né? Os contos, contos de fadas, fábulas, as lendas e parlendas. Então, cada tipo de gênero, né? Cada
tipo de leitura, por si só já tem isso dentro dele algum canal de aprendizagem, alguma coisa que mediando ou não, a criança ela vai perceber, e o ideal é que nesse momento não haja facilitação, não haja mediação, deixe que ela se conecte com isso. Exemplo, as fábulas, né? As fábulas, elas por si só já trazem a questão da moral da história. A criança facilmente se identifica por serem animais, animais que falam, isso tudo já mexe muito com o imaginário, e todo o enredo das fábulas, ele vai trazer uma aprendizagem com base no universo social. Então, na identificação individual da criança com aquela aprendizagem, e que vai levar a criança a ter uma relação social diferente, a ver a sociedade, conceber eticamente, né, algumas questões de valores, né, que estão implícitas ali nas fábulas, e vai formando essa sua personalidade, esse seu senso ético também, né, os seus valores e a sua moral para o seu convívio social. E todas as fábulas trazem isso. Acho bem legal que a Liana compartilha aqui conosco, né? Realmente, ela precisa do contato com os livros e a família engajada e fazendo uso da leitura também. Perfeito, Liana, é nisso que a gente acredita e saber que a gente hoje tem famílias aqui participando com a gente, interagindo, buscando também, né? Querendo saber como podem fazer, né, para ajudar a criança nesse processo, ainda melhor. Obrigada, Sheila, pelo feedback, linguagem clara, objetiva, enriquecedora, imagina. A Helena veio com uma bem boa também, ó, que seria interessante ler a psicanálise dos contos de fada de Bruno Bettelheim. Helena, sou fã dele. Ele me inspirou desde o meu primeiro projeto de pesquisa lá na graduação, então compactuo aqui com a sugestão da Helena. Esse livro a minha mãe, que é professora, que é psicopedagoga, já tinha em casa. Eu lembro que a minha mãe desenvolvia a máquina dos contos, né, a máquina das histórias, que tinha proposta nos livros do Bruno Bettelheim, e eu tenho aqui. Então eu estou sempre lendo, sempre buscando alguma coisa, e a gente vai entrar numa parte da psicanálise que é totalmente inspirada nesse livro dele mesmo, assim. Então, sensacional, Helena. Obrigada aí pela contribuição, Liana, Sheila, Helena. Vamos participando aí. Além desses aspectos que naturalmente já vêm dentro, né, das fábulas, dentro dos contos de fadas também. Os contos de fadas, eles naturalmente, no enredo deles, né, de princesas, príncipes e mundo mágico, eles claro que existe uma recompensadora boa e que está ao alcance da pessoa, né, que está lendo, mesmo em tempos de adversidade. Então, sempre eles vão ter um felizes para sempre, né? E eles sempre, na saga do herói, né, da princesa, da fada ou do príncipe, eles vêm com uma mensagem de ter coragem, de acreditar, de ter fé, de ter esperança, né? E de ser possível ir atrás, né, da sua felicidade, que a felicidade ela é possível. Então, esse já é um elemento de aprendizagem que naturalmente ele já está implícito dentro dos contos de fadas, sem a gente precisar, vou repetir isso muito, didatizar isso para as crianças, né? Só permitir a ela esse contato e essas conexões ela também vai estabelecer. Outras questões, né, do porquê que é importante, né, levar em consideração os aspectos fantásticos e a leitura, pela leitura, deixar a criança à vontade, seja com uma contação de histórias por parte de um adulto ou manuseando o próprio livro, é que quanto mais curiosidade aquele enredo, né, aquela história tiver, né, mais a atenção da criança vai ser presa na hora dessa história, mais a criança vai ser envolvida. Então, aquele suspensezinho, a curiosidade, né? O que vai acontecer no final. Então, a criança ela vai se levar pelo imaginário, pelos símbolos que estão nessa história. Então, a curiosidade ela está muito associada à simbologia, a simbologia do tempo da história, a simbologia do lugar, a simbologia de cada personagem. Então, cada personagem ele vai representar mentalmente para a criança alguma coisa. Então, esses símbolos eles vão trazer para as crianças muitas representações e vão fazendo com que as crianças se conectem com a história e fiquem ainda mais curiosas para saber qual vai ser o desfecho, né, daquele lugar, daquela família, daquele personagem. A Fernanda, professora,
também está dizendo que ela faz muita contação de história na educação infantil. A Fernanda, professora de inglês, ela lê em inglês e as crianças adoram. Escolhe histórias que as professoras já contaram para eles para ler em inglês e eles adoram. Sensacional, Fernanda. Muito legal mesmo trazer esse universo, né? A Margarida está aqui dizendo, professora também, que sempre utilizou a literatura infantil no trabalho dela como professora e também como orientadora educacional. E isso eu sou prova viva, sou testemunha disso. E com a Margarida, na condição de ser estagiária, né, em sala de aula dela e de ser filha dela também, eu aprendi a importância de contar sempre história para as crianças. E eu vou me permitir aqui contar uma coisa. A Margarida dá aula para crianças de 5º ano, então para crianças de 10, né, 9, 10 anos, e ela todos os dias lê para as crianças dela. Na dificuldade, às vezes, até de ler todos os dias, por causa de uma questão da compensação da voz e tal, comprou um microfone auricular sem fio com uma caixinha de som para poder continuar lendo, e isso é fantástico. Eu aprendi isso, sobre isso muito dentro dessa vivência também de professora da minha mãe, né, que eu tive em casa, e nas trocas aí que a gente sempre fez também na condição de minha orientadora educacional. Então, sensacional, meninas, Fernanda, a Liana, que eu sei que também é uma contadora de histórias, a Margarida, obrigada pela participação de vocês, né? Então, outro aspecto importante para a gente lembrar é que toda a história traz para as crianças, né, porque traz dentro dos seus enredos lembranças, sonhos, desejos, personagens, dúvidas, medos e associações, então, e muitos outros elementos, né? Esses são alguns. E todos esses elementos são os que vão provocar, são os que vão proporcionar para as crianças o estabelecimento de conexões. Então, se tem alguma situação simbólica de medo, que a criança se identifica porque ela também tem esse medo, ou porque ela tem a dúvida em relação a isso, mais facilmente ela vai se identificar, vai resolver, né, esse problema da história, desvendar essa situação para também ajudar a superar o seu medo. Então, na prática, é isso, assim, quanto mais a criança se conectar com as dúvidas, as frustrações, as alegrias, os desafios, né, da saga de cada personagem, mais ela vai ficar curiosa, vai se prender na história e vai estabelecer as conexões. E aí entra bem essa questão do Bruno Bettelheim, que a Helena nos lembrou muito bem do livro Psicanálise dos Contos de Fada, que psicanaliticamente falando, a criança ela pode se identificar com alguma coisa do enredo ou ter afinidade, né, com algum problema, com algum tema ou com algum desafio do personagem. Se identificando com esse personagem, ela vai vivenciar a história junto. Seja junto, estando do lado desse personagem, ou seja junto, se colocando no lugar desse personagem. Então, quantas histórias trazem elementos os quais as crianças se identificam e ficam vivenciando o enredo da história junto, né? Seja se colocando, e não interessa nesse momento se ela está se colocando no lugar da princesa, ou do lobo mau, ou do mocinho, ou do bandido, de alguma forma ela precisa vivenciar aquela história para poder fazer parte daquele enredo e inconscientemente, né, psicanaliticamente falando, ela vai estabelecer essa conexão, ela vai estabelecer essa aprendizagem, ela vai, talvez, salvar a floresta, ou salvar o reino encantado, ou ajudar a salvar o irmão ou a irmã, como me lembrei agora da história João e Maria. Ela vai passar por aquele problema e por aquela saga de resolver aquele problema junto com a personagem, com o personagem, e internamente também vai estar resolvendo os seus desafios, os seus conflitos internos, né? Ela vai estar amadurecendo no sentido de estar superando esses desafios naturalmente. E aí já entra uma situação que eu vou antecipar, que muitas famílias perguntam, né, quando estou fazendo os assessoramentos, os atendimentos às famílias, a gente insiste, né, contem histórias, né? Aí as famílias comentam com a gente que na hora de dormir, geralmente tem esse momento de contar a história. Legal, mas esse é o momento que é o momento de passatempo e de fazer dormir. Contem história nessa hora, mas também permita que a criança tenha contato com história em qualquer hora do dia, não deixe só para a hora de dormir. Até porque muitas vezes,
A intenção do adulto nesse momento é fazer a criança dormir, é acalmar o corpo, é a criança viajar e acabar dormindo. É importante, é válido que isso aconteça, só que a criança também precisa ter momentos de chegar no final da história. Eu já vou falar sobre isso na situação que me perguntaram bastante, mas só para não perder, ó, a Leteneia já está aqui dando a resposta para a gente. Ó. Envolver a criança e a família nesse momento mágico é muito significativo. Além de estreitar cada vez mais os laços afetivos e momentos únicos de muita alegria e diversão. Sensacional, Leteneia. Por si só, se a literatura, se o contato, né, familiar, o contato em casa já promover isso, já está valendo, né? E a Helena, o adulto deve fazer a proteção, desta hora de identificação. Se quiseres escrever um pouquinho mais sobre isso, Helena, porque não ficou muito claro para mim o porquê, assim. Acredito que nessa hora de identificação com o personagem, né? Sim e não. Se tu quiseres dizer mais o que que tu pensas, mas eu acredito, e é nisso assim que a gente vai falar, que o adulto ele vai fazer se a criança questionar. Porque se ela estiver lendo um livro que é apropriado, né, para a idade dela, conforme a gente falou lá no início, ela naturalmente já vai estabelecer as conexões que ela precisa. Aí por que que eu digo sim e não? Porque se a criança precisar, ela vai perguntar: mas por que que eu lobo mal comeu a vazia inteira, né? Ela vai, acho que a proteção nesse sentido, né? No sentido de tranquilizá-la, de fazer as mediações necessárias, no caso dela ter algum medo ou ficar assustada com alguma questão. Mas ela vai perguntar, né? E isso é a gente valorizar as conexões que a própria criança vai estabelecer, né? Mas voltando à situação que me perguntam muito, né, nos momentos de assessoramento, nas escolas, principalmente as famílias, por que é que uma criança pede incansavelmente para se contar a mesma história? Então, atendendo as famílias, muitas vezes eu escuto: Janira, não aguento mais a Chapeuzinho Vermelho. Janira, não aguento mais a história da galinha dos ovos de ouro. É todo dia a mesma história. Então, primeira coisa que eu vou dizer para vocês: se a criança está pedindo, contem. Vou chegar bem pertinho aqui para dizer. Se a criança está perguntando, contem para ela, não a privem. Não a privem desse contato, porque se ela está pedindo, é porque por algum motivo ela precisa que isso seja recontado para ela. Seja pelo deleite, ela gostou tanto, ela quer que essa história seja repetida, então olha que maravilha. Foi um belo passatempo, ela encontrou isso, então só por isso já vale a pena fazer a recontação, ou dar várias vezes o mesmo livro para a criança. E outro motivo, talvez mais importante, é a questão da psicanálise. Muito possivelmente, a criança se conectou com alguma simbologia da história, seja com um herói, com a saga do herói, ou com algum personagem, com o desafio daquela jovem princesa, com o desafio da Chapeuzinho Vermelho, enfim, e ela está estabelecendo as suas conexões. Então, assim, participar mais de uma vez da mesma história, principalmente se a criança pede, a permite vivenciar mais uma vez aquele enredo, a permite ter mais possibilidades de contato com conexões da simbologia da história. Então, repito, se ela está pedindo incansavelmente, você não aguenta mais, assim, eu peço paciência, não muda a história, não testa a criança, então tá aí mais um motivo para o adulto não subestimar a criança e não ficar mudando partes da história, mas conte, reconte. A Margarida está me sinalizando aqui que o som está cortando. A princípio aqui para mim está tudo legal, então se mais alguém puder confirmar para mim se está me ouvindo bem, tá? Porque eu vou continuar aqui, tá? A Leteneia também falou que o som está cortando. Vamos lá, aqui para mim está tudo ajustado. Conseguem entender? Se alguém puder dizer para mim se conseguem entender o que eu estou falando. Que eu vou dar continuidade aqui para dar tempo de ler os recadinhos, tá? Não ouviu as falas. Que coisa, gente. Se alguém mais puder me dar um feedback em relação às falas que não estão conseguindo ouvir, eu vou continuar aqui. Tô lendo aqui. Agora estão ouvindo bem? Está cortando, gente. Pode ser alguma coisa da conexão. Agora está normal, então vou continuar. Vamos lá.
Seja bem-vinda, Sandra, aqui que acabou de entrar também, tá? Então, reconte. Se a criança pede, seja incansável também no contar essa história, tá? Conte a mesma história quantas vezes a criança precisar, quantas vezes ela quiser, porque, como eu estava mencionando, não sei se chegaram a ouvir, porque pode ter cortado aí, a criança, por algum motivo psicanalítico interno, inconsciente, ela está precisando. Então, ela precisa ou incorporar aquele personagem, ou acompanhar mais uma vez aquela simbologia, aquele personagem, aquele medo, aquela frustração, aquela dúvida, aquela curiosidade que a saga, né, que o enredo da história possibilita, ela está precisando para poder também fazer a aprendizagem dela, para ela poder se conectar com a história, para ela poder participar mais uma vez daquela história e encontrar respostas que talvez em outros momentos ela não tenha encontrado, ou encontrar identificação, né, com aquela história, fazer confirmações acerca daquela história, né? Passaram aqui alguns comentários bem bacanas, então eu vou voltar aqui, ó. A Fernanda dizendo que na casa dela os livros estão sempre ao alcance dos filhos dela, sensacional. A Fernanda, além de professora mãe também, então essa é a ideia mesmo, né? Volta e meia eles pegam um livro, ficam observando, conversam, um chama o outro para ver e é muito legal. Fernanda, muito obrigada por essa tua contribuição, porque é exatamente isso que eu estou propondo para vocês. Deixem as crianças terem contato e manusearem, manipularem livros a hora que elas quiserem, propiciem, né? Instiguem as crianças para isso, além também de fazer a leitura para elas, né? E a Sheila Schmidt, coordenadora, minha amiga, se a leitura é realizada só na hora de dormir, a informação subliminar absorvida pela criança é de que a leitura é relaxante e dá sono. Precisamos apresentar a literatura e suas diferentes fontes. E complementa, né? Prazer, aprendizado, brincadeira. Sensacional, Sheila. Além da criança, como eu mencionei, né, não ter contato com o final daquele enredo, fica muito restrito à leitura como um passatempo. A leitura dá sono. Então, muito possivelmente é uma criança que vai ler e ter sono, seja na hora que for, porque o cérebro vai estar associando a leitura ao sono, né? Aqui a gente teve também mais pessoas que entraram, me deram feedback em relação ao som. A Fábio Medeiros, educadora e mãe, eu já passei por essa fase 3 vezes, mas era muito gostoso. Conta e reconta sobre a situação das crianças pedirem, né, incansavelmente que conte a mesma história. Então, seja na escola ou seja em casa, quando a gente ouve aquele coral, né? Ah, Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, gente, conta. Tá a fim de oferecer outras coisas para as crianças, oferece depois, mas contar, beleza, então eu vou contar Chapeuzinho, o que, que acham de depois eu contar essa outra? Ou não. A criança, ela está querendo, ela está precisando, né? Aí você brinca, pede que ela também conte para você uma parte da história, pede que ela conte para você, mas a premissa básica é essa, se ela está pedindo, contem. Né? Então, uma outra coisa que sempre me perguntam, e assim eu já vou encerrar, porque falei que o Ricardo já é culto, apesar de ter muita coisa, né? O que psicanaliticamente falando a criança pode aprender dentro de uma história, a ponto dela precisar ter esse contato autônomo, disso tudo que eu falei para vocês até agora, e a ponto de você ter paciência para incansavelmente contar para ela a mesma história quando ela pede, né? É só pensar em o que está por dentro do enredo de cada história. Então, assim, pode não ser nada disso, pode ser que a criança se identifique com algum aspecto, às vezes que a gente subestima um aspecto bobinho, ou que a gente não dá muita bola para a história. Mas vamos pensar em 1 ou 2 exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, como a história clássica do João e Maria, que tem a situação do abandono da família. Então, quando a gente fala em abandono, que a criança se sente abandonada, parece ser algo muito forte, mas é muito natural. Às vezes, numa fala que foi feita em casa, ou numa situação da criança não ter contato ou com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com a irmã, ou às vezes uma coisa que passou despercebida, né, que num diálogo dentro de casa, e a criança sente esse medo de ser abandonada. Então, a história do João e Maria é uma história que normalmente ela traz essa situação, essa aprendizagem com base na situação das crianças que foram abandonadas e que vão em busca, né, desse fortalecimento, desse apoio entre eles e tudo mais, né?
A história dos três porquinhos, por ser uma fábula, é muito explícito a moral envolvida. Então, a situação assim, ó, de aprender a se organizar, a se planejar, a pensar no futuro, de seguir primeiro a obrigação e depois o prazer, então naturalmente traz isso, né? E a gente ficaria aqui horas relatando as aprendizagens que podem estar implícitas dentro de cada história. A Cinderela, por exemplo, que é considerado um conto de fadas, né? No sentido de ter esperança, de ter coragem, a relação também dos afetos familiares, né? E dos outros afetos. Então, é uma história também bem bacana. A gente vai encerrar daqui a pouco já o nosso tempo, então eu vou ler os recadinhos, tá? Quem não conseguiu acompanhar a live toda, à tarde eu já vou estar compartilhando no canal da Domínio Pedagógico, no YouTube. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente teve a Sandra é pedagoga, também é professora, nós nos formamos juntas também. Tem um amiguinho de 2 anos. Quando ele vem aqui na minha casa, ele pede livros. Eu acho que ele já me associa com os livros, porque eu deixo ele pegar. Olha que sensacional. Sandra, se ele é teu amiguinho mesmo, a família também é. Que bom que ele vai aí na tua casa e te associa, mas sugere também para essa família possibilitar esse contato, né, para a criança, ver se a criança também tem esse contato em casa, muito legal. Pegamos os livros e vamos para a sacada, ele deita nos livros e se diverte mesmo. Gente, só de deixar a criança ter contato já vai ser um deleite tremendo, fora todos os outros fatores, né, de aprendizagem que a gente mencionou aqui. A Nives pediu desculpa porque tem outra reunião, depois ela vai ver se a gente salvou, a gente vai salvar sim, um beijão, obrigada por estar nos oportunizando esses momentos. A Fabiana Claudinha também estou aqui. Maravilhosa você, Fábio, muito obrigada, terapeuta Fabiana Claudino, minha amiga também educadora, mãe, pedagoga, empresária, obrigada por estar aqui. A Gisele, que também se formou comigo, é muito legal quando você conta a história e depois o seu aluno pega e faz igual, sensacional. É aquilo que a gente conversou lá no comecinho, né? A criança, ela vai repetindo aquilo que ela tem como exemplo, então é importante se de nós adultos, seja em casa, na família, né? Ou nós educadores e educadoras em casa, na escola, estarmos dando esse exemplo para as crianças, né? A Margarida, professora, já em Chapeuzinho Vermelho, a personagem é encorajada para sair pelo mundo, e de vermelho, e tem um dilema de atender a mãe, não conversando com estranhos e atender ao lobo. Tem tudo isso, Margarida, e tem uma outra situação, que é a situação que fica bem explícita na história da Chapeuzinho Vermelho de aprendizagem, que é a gente evitar pegar atalhos, né? Porque a Chapeuzinho aceitou conversar com estranho, ela pegou um atalho, né? Tem toda essa situação também. A Fábio dizendo que tem um devorador de livros aqui em casa. Que maravilha, Fábio. Gente, assim, eu prometi para mim mesma que não ia levar 1 hora hoje, então estamos quase lá, aproveitando esses momentos. Se tiver mais algum recadinho ainda que eu vou ler, mas dizer para vocês que essa assim, é uma pitadinha de uma conversa sobre literatura infantil e especificamente sobre essa parte do enredo fantástico, as questões psicanalíticas internas, foi bem a nossa pauta dessa conversa. Na outra semana, a gente vai conversar daí sobre os aspectos didáticos, mais voltados para as escolas, mais voltados para os educadores e educadoras. Continuem acompanhando as mídias sociais da Domínio Pedagógico, canal no YouTube, Facebook, Instagram, tudo Domínio Pedagógico. Várias novidades agora, não só nas lives, algumas postagens, textos, reflexões, dicas, alguns vídeos que eu vou lançar também a partir da semana que vem e o nosso webinário. Estamos entrando aí virtualmente nas escolas e na vida dos educadores e educadoras, de forma que a gente vai conseguir levar um pouco mais de conhecimento, compartilhar um pouco mais das ideias nossas e de vocês também, educadores e educadoras, tá? Muito obrigada, pessoal, de coração. Estreiei aqui a minha primeira live com vocês. Obrigada pela participação, obrigada aí pelas interações. Vai ficar 24 horas essa live aqui nos stories da Domínio, então compartilhem aí com os amigos e amigas e logo mais eu também compartilho no nosso canal no YouTube, tá? Muito obrigada mais uma vez, beijos mil para todos vocês, a gente vai se encontrando e essas lives só têm sucesso porque vocês estão aqui, então muito obrigada por estarem acompanhando, tá? Fefa, Fábio, Grazi, beijinhos, Sandra, Gisele, outra Fábio, adoro vocês, obrigada, tá? Obrigada por compartilharem aqui comigo. Beijo!
Mua.